A equipe médica, né, na época, chamou os meus 3 irmãos mais velhos, que eram 2 irmãos e uma irmã. Meus 2 irmãos foram descartados, porque eles eram hipertensos, e sobrou a minha irmã. E ela era 99% compatível comigo. É justamente a fala que todo mundo quer ter, né, depois que faz um transplante renal. Mas agora, dessa vez, eu estava sendo jogada para uma coisa que eu conhecia. Olá, pessoal! Esse é o Hemodiálogos, o podcast de saúde do Grupo Nefrostar. Para nos seguir, é só clicar no link aqui na descrição. Eu sou Jéssica, médica nefrologista, e hoje nós vamos falar sobre transplante na doença renal crônica. Para falarmos sobre esse tema, nós chamamos a Olga. E ela mesma vai se apresentar. Fala pra gente, Olga, quem é você? Eu sou a Olga, uma mulher de 54 anos, viúva, mãe de uma moça de 29, que hoje é ativista da causa da doação de órgãos, por já ter passado por 2 transplantes em épocas distintas. O primeiro em 1989 e o segundo em 2019. Incrível experiência. Bom, Olga, esse tema é muito relevante porque muitas pessoas que hoje estão em hemodiálise, elas não sabem os meandros de, por exemplo, como alcançar o transplante, como ter acesso a essas informações. Então, assim, eu gostaria de, antes de mais nada, trazer como é que foi o seu diagnóstico? Meu diagnóstico foi lá em 1986. Eu costumo falar quando tudo era mato, né? A gente não tinha internet, tinha pouquíssimas informações. E eu moro no interior. Então, esse diagnóstico demorou um pouco para sair. Os médicos que eu passei na minha cidade, eles levantaram várias hipóteses. Mas ninguém levantou insuficiência renal. Por quê? Porque eu tinha enjoo, porque eu inchava. E isso pode ser uma variante de coisas, né? Até com um amigo do meu pai, que é médico, ele falou: Chico, pega essa menina e vai para São Paulo. Porque na época eu era menina, né? Tinha 16 anos. E por sorte, eu caí no Hospital São Paulo. E ali começou toda uma investigação. Em dezembro de 1986, nas vésperas do Natal, eu fiz uma biópsia, fui para casa e saiu o diagnóstico de GESF. Glomerulosclerose segmentar e focal. Eu falo que é um palavrão, né? Porque até hoje, se você falar GESF, a maioria dos médicos que não são nefrologistas não sabem. E na época, me foi falado que era uma doença autoimune. Hoje ela é considerada uma síndrome nefrótica, né? Isso que foi me explicado esses dias. Então, meu diagnóstico foi assim. Por sorte, eu caí num hospital ótimo, né, na parte nefrológica. E a partir dali, eu passei a fazer um tratamento conservador. Isso no início de 1987. Só para trazer para vocês, GESF, glomerulosclerose segmentar e focal, é uma alteração na biópsia renal, onde existe um processo cicatricial dentro do glomérulo, que é a unidade funcional do rim. E também, a síndrome nefrótica é quando a gente tem perda de proteína por essa mesma membrana que compõe o glomérulo. E desde o diagnóstico até você entrar em diálise pela primeira vez, como é que foi este período? Foi um sobressalto, porque eu não sabia o que era uma doença renal crônica, os meus pais também não sabiam, e eu comecei a fazer um tratamento conservador. Esse tratamento durou de 86 até 87. No final de 87, eu fui para hemodiálise, eu já tinha fístula, mas a minha fístula ainda não estava madura. Então, eu fui fazer diálise peritoneal no hospital, que hoje eu não sei, eu acho que nem existe mais, né? Você fazia diálise, ficava lá 12 horas fazendo a diálise peritoneal, no outro dia cedo ia embora, voltava à noite, fazia 12 horas, até que a minha fístula ficasse madura para eu poder usá-la. Então foi um sobressalto, porque nada daquilo eu conhecia. Uhum. E então, assim, o início de diálise foi nesse ambiente intra-hospitalar. E quando é que você partiu para fazer a hemodiálise
fora, em clínica? Então, eu fiquei uns 2 meses em diálise peritoneal, ambulatorial, e depois eu fui para hemodiálise, né, que você faz pela fístula. E na época as máquinas eram máquinas tanque. E era um banho só para todo mundo, né? Eu morria de medo de agulha, eu passei a ter que ser picada em 2 locais diferentes durante 3 dias na semana. Eu ia embora de ônibus para minha casa, então às vezes eu passava muito mal no caminho de ir e vir. Então foi uma fase difícil, apesar de ter sido uma fase curta. Sim. Depois desse início de tratamento aí, nos anos 80 ainda, então com todas as dificuldades que existiam do método naquela época, alguém da sua família se prontificou a ser seu doador? Foi isso? A equipe médica, né, na época, chamou os meus 3 irmãos mais velhos, que eram 2 irmãos e uma irmã. Meus 2 irmãos foram descartados, porque eles eram hipertensos, e sobrou a minha irmã. E ela era 99% compatível comigo. E ela não teve dúvida, falou, não, eu vou doar. E em 8 meses, nós fizemos todos os exames e fomos para a cirurgia do transplante. Essa cirurgia você realizou? No Hospital São Paulo, no dia 14 de agosto de 1989. Nossa, ficou bem marcado, né? Marcado, principalmente, salvo engano, foi o dia que o Raul Seixas morreu. Então, ou foi antes, um pouquinho antes. Então, é uma data, assim, muito marcante, né? E fomos nós 2, ficamos em salas contíguas. Na hora, um pouco antes da anestesia, a equipe médica falou, dá um tchauzinho lá para sua irmã. E a gente apagou. Eu acordei, foram 7 horas de cirurgia na época. Eu acordei muitas horas depois na UTI. E o enfermeiro falou assim, menina, você mijou horrores. É justamente a fala que todo mundo quer ter, né? Depois que faz um transplante renal. Exato, eu fiz 9 litros de xixi logo depois do transplante. Muito bem. Bom, nesse contexto, no pós-transplante, aí a gente vem para um lugar de um novo tratamento, aonde a gente tem aquela ilusão de quando está na diálise que aquilo vai ser uma cura, mas a gente sabe que é um novo tratamento. Nesse novo tratamento, a gente usa algumas medicações e algumas dessas medicações podem ter efeitos colaterais. Então, assim, você teve a experiência de ter tido uma infecção viral, que é o CMV, uma replicação viral que aconteceu aí depois do seu primeiro transplante e que, adiantando já, também aconteceu depois do segundo transplante. E qual que foi o impacto disso para você? Então, da primeira vez, eu ainda estava internada no pós-transplante, porque eu fiquei 21 dias internada. Então, eu não sei explicar para você o que era o pós-transplante e o que era o sintoma do CMV. Eu sei que eu tive CMV, porque está na minha pasta, né? Então, eu sei que eu tive naquele período, eu tive CMV, mas eu não sei nem te falar que medicação eu usei. Então, na primeira vez, eu não posso falar para você quais os sintomas, qual o impacto. A segunda vez, eu também não senti nada, mas como eu estava logo no pós-transplante, foi 3 meses depois, ele foi pego no rastreio, né? Porque a gente faz os exames de rastreio. Aí eu levei a medicação para casa, porque a equipe achou que eu era bem orientada e podia fazer hospital dia. Aí eu levei toda a medicação para minha cidade e uma vez por dia eu ia para o PS fazer a infusão da medicação durante 21 dias. Então, nesses 21 dias, a replicação viral cedeu, né? Diminuiu. Sim. E eu não tive sintoma nenhum. Ok. Bom, esse transplante que você recebeu, o primeiro, que foi doador vivo e que você teve toda essa experiência com a sua irmã, quanto tempo ele durou? Ele foi bem resiliente, porque na época, o médico, no dia anterior para eu ir para o hospital fazer o transplante, o médico falou, Olga, esse transplante ele tem uma média de duração de 10 anos. Você quer mesmo fazer o transplante? Falei, quero, né? Minha chance, né, de ter uma vida mais próxima à normalidade. E ele durou 24 anos, entre muitos altos e baixos, mas ele durou por 24 anos. Inclusive, 6 anos depois eu engravidei. E minha filha hoje tem 29 anos.
Nossa, e como foi? Conta pra gente como é que foi essa sua experiência de viver a gestação sendo paciente transplantada em uso de imunossupressão. Como foi isso? Foi assustador no começo, porque a equipe médica, eu não tinha conversado sobre isso com a equipe médica, e não tinha planejado ficar grávida, né? Então foi um susto. Tive muito medo no começo, mas a gestação correu maravilhosamente bem. Ela nasceu de 39 semanas a termo, né? Eu não parei com os imunos, só não pude amamentá-la, né? Então, ela nasceu no dia 11 de abril, de parto normal. Uma menina saudável, de 51 centímetros, com 3,360. Caramba! Ai, Então, apesar do susto, foi uma gravidez muito tranquila. motivo de orgulho pra mamãe. Sim. Ok. Bom, e depois desse grande desafio que foi a gestação ao longo do transplante, fazendo as contas aqui, a gente sabe que houveram muitos outros desafios aí ao longo do tempo para fechar essa conta de 24 anos de função do rim, né? Você consegue demonstrar pra gente alguma coisa assim pontual que foi um desafio a mais ao longo dessa caminhada, dessa jornada? Eu acho que o pior desafio foi... Você vai ter que me ajudar, porque eu nunca lembro o nome disso. Rabdomiólise. Eu tive rabdomiólise e eu comecei com uma dor aqui na junta do quadril, que começou a ficar insuportável. E eu liguei para o meu médico, falei, eu tô assim, assim, assado. Ele falou, vai para o hospital, a gente vai investigar. Eu morava em Rio Preto nessa época. Aí eu fiz uma punção da medula e veio o diagnóstico. E essa síndrome, ela é paralisante, né? Ela vai paralisando. Então, a hora que eu respirava, eu tinha cãibra no pulmão, eu não conseguia respirar, eu já não andava, eu não abria a boca mais do que um dedo, e eu estava dependente das pessoas. Então, isso foi o mais desafiador que eu passei. Eu fiquei 15 dias internada, fazendo um tratamento, e depois eu passei uns 3 meses para recuperar dessa síndrome, porque segundo o médico me explicou, era como se tivesse pego os meus nervos e batido com um martelinho de carne, né? Ele ficou todo esmiuçado. Então, até recuperar tudo aquilo foi muito doloroso e muito difícil. Uhum. Como é que foi receber a notícia de que o rim que te acompanhou durante todos esses anos já não funcionava mais? Eu tive essa notícia que ele estava perdendo a função em 2007. Voltei para o tratamento conservador, sabendo que um dia ele ia parar. A gente sempre sabe, mas a gente não quer esse dia nunca, né? E na época foi até cogitado fazer plasmaferese. Mas os médicos, a equipe médica achou melhor não, porque ainda era um tratamento pouco falado, né? E o dia que eu recebi, eu não me recordo o dia, mas foi uma consulta de retorno, eu recebi alta do transplante. É uma alta que você não quer receber jamais. E a médica que me atendeu falou, você está tendo alta do transplante hoje, você vai ficar internada, porque você vai voltar a fazer hemodiálise. Eu já estava com a fístula novamente, porque eu estava me preparando. Mas agora, dessa vez, eu estava sendo jogada para uma coisa que eu conhecia. Que eu sabia tudo que eu ia passar. Aí eu fui para a unidade hospitalar, não tinha vaga, eu tinha que ficar no pronto atendimento. Eu falei para a médica, as pessoas ali passando mal, né? Eu falei, eu não vou ficar, eu vou embora, amanhã eu volto. Bati 170 quilômetros para trás, no meio do caminho comecei a passar mal. Daí estava no meio do caminho, eu falei, eu volto, eu vou. Eu falei, eu vou, porque eu tinha que arrumar mala, tudo mais. Cheguei na minha casa, arrumei a mala, no outro dia eu voltei, passei um catéter, dessa vez duplo lumen, porque minha fístula ainda não estava madura. E foi um momento muito doloroso, porque eu tinha ficado viúva há 1 ano, né? Então, tinha voltado para minha cidade, era só eu e minha filha. Então, foi um momento, assim, eu falo que foi um dos momentos mais tristes da minha vida, voltar para a hemodiálise. Foi um desafio que você encarou com grande força.
Para eu estar te encontrando aqui hoje tão maravilhosa, precisou passar por isso, né? É uma parte que eu me emociono muito, porque eu já estava bem debilitada. E deixar minha filha numa outra, né? Eu tinha que ir para São Paulo 3 vezes por semana, que a minha cidade não tinha vaga. Então, eu deixava a minha filha lá de 17 anos sozinha com a minha família, né? Na minha cidade, e ia para São Paulo fazer hemodiálise. Chegava lá 11 horas, mas eu só ia entrar para hemodiálise na hora que tivesse vaga. Então, eu nunca sabia se eu ia entrar 11 horas, 1 hora, 2 horas da tarde. Então, eu sempre voltava à noite. E muitas dessas vezes eu estava ainda com um duplo lumen, dirigindo na ida e na volta. Então, você se sente muito solitária, apesar de você ter uma rede de acolhimento, né? Uhum. É uma solitude, né, enfrentar aquilo. Mas foi com força, né? Porque eu tinha que estar bem, porque a minha filha já não tinha mais o pai. Ela não podia ficar sem a mãe agora. E você enfrentou com primazia. Tudo bem. Bom, vamos falar também sobre a diferença, né? Tipo, você teve um diagnóstico, iniciou a diálise lá nos anos 80 e você retorna para a diálise ali no ano de 2019. 2012. 2012. 13. Ok. Você observou muita diferença do método em relação a esse espaço de tempo? Sim, em relação às máquinas, né, que agora são banhos individuais, não é mais o banho feito na clínica, né, que antigamente era feito na clínica. O banho são banhos individuais, conforme o paciente. Você fica mais tempo na máquina, mas é um processo mais controlado, digamos. Ainda não é o ideal, mas a equipe hoje está mais preparada, né, para absorver aqueles pacientes, para explicar como é que funciona. Então, apesar de saber o que eu passaria ali, a hora que eu cheguei na hemodiálise, eu fiquei com o coração mais tranquilo, assim, de ver que estava mais modernizado, né? Sim. Retomando a hemodiálise, você ficou quanto tempo agora utilizando esse novo método? Quase 7 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. Você se inscreveu na mesma equipe que você que tinha feito o seu primeiro transplante? Não. Na verdade, uma das médicas da clínica, que era médica também em Botucatu, ela falou: Olga, vamos fazer o cadastro em Botucatu, porque lá a lista é menor, né? Você tem uma chance maior. E também você morava no interior, né? Moro no interior, então, se bem que dá quase a mesma distância, né? Porque é uma outra cidade. Aí eu fui para Botucatu por indicação da médica da clínica, porque a Unesp tem uma lista um pouco menor, então eu teria uma chance maior de ser chamada mais rapidamente. Porém, eu estava enfrentando a hepatite C. Então, eu não pude ser listada de início, né? Porque você não pode entrar com a hepatite C para transplante. Sim. Aí eu comecei a fazer o tratamento, que ainda era o tratamento antigo, com as drogas antigas, e eu não me dei bem com eles. Eu fiquei muito mal, tive que parar de fazer o tratamento e não conseguia entrar para a lista, né? Então, esses 7 anos que eu fiz, eu fiquei na lista menos do que os 7 anos, porque eu fiquei em tratamento. E aí, com a medicação nova, eu consegui ser listada, estava listada, aí apareceu a hepatite B. Caramba, Olga! Aí eu comecei a fazer tratamento para hepatite B e fui retirada da lista, até que a minha sorologia diminuísse ali, né? Então, entre idas e vindas, eu fiquei esses 7 anos. Aí, assim que a hepatite B foi controlada, eu entrei novamente e fui chamada em dezembro de 2019 para transplante. Eu estava indo para fazer hemodiálise. Eu não sei se todo mundo sabe, mas na época de festa os horários mudam, né? Para todo mundo conseguir estar em casa no dia 25 e no dia 31. E eu estava ainda naquela vibe, hoje é meu dia. E cheguei na hemodiálise, o que você está fazendo aqui? Eu falei, mas hoje não é meu dia? Não, hoje é seu dia normal. Eu falei, então tá, eu vou almoçar mais tarde e eu volto. Aí eu cheguei num restaurante, né? Porque a minha família estava viajando. Só eu e meu irmão caçula na cidade. Eu fui comer ali rapidinho no centro. Eu recebi um telefonema do enfermeiro que me acompanhava. Porque como eu tinha hepatite, eu fazia na sala vermelha. Então, digamos que eu ficava numa sala exclusiva, só eu e o enfermeiro. Ele falou, Olga, a doutora quer falar com você.
Eu falei, eu saí daí agora, eu só vou voltar 1 hora. Ele falou, não, você tem que vir agora. Eu falei, fulano, eu não vou agora, eu acabei de sentar para almoçar. Ele falou, não podia falar, mas eu vou falar. Você foi chamado para transplante. Aí, do mesmo jeito que eu tirei a comida, eu larguei na mesa, comecei a chorar. Paguei, a dona do restaurante me conhece, né? Ela falou, o que aconteceu? Eu fui chamada para transplante. E já saí chorando, ligando para todo mundo. E liguei para minha filha. Eu falei, o meu rim saiu. Ela falou, mãe, pera. Aí ela falou que ela sentou na calçada. Ela falou, como que o seu rim saiu? Eu falei, eu fui chamada para transplante. Porque ela achou que meu rim tinha saído pela uretra. Não que eu tinha sido chamada para transplante. Aí eu fui dialisar, 3 horas de diálise, para seguir para Botucatu para fazer o transplante. Sim. Fui no dia 27, cheguei à noite. No dia 28, eu fui para o centro cirúrgico. Essa cirurgia durou só 4 horas. E 5 dias depois eu fui para casa, diferente da primeira vez. Nossa, foi muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Sim. Em relação à imunossupressão, você também observa a diferença entre o primeiro e o segundo transplante? Sim. No primeiro transplante, eu saí com asa e com prednisona. Uhum. Só que no meio do caminho, por ter voltado a GS, perder proteína na urina, foi adicionada a ciclosporina. E a ciclosporina deixa a gente muito peluda, né? Com a gengiva enorme e dá tremedeira, né? E até por isso que eu tive a síndrome, né? A combinação da estatina com a ciclosporina. Então, foi retirada a ciclosporina e eu fiquei, de novo, só com a asa e com a prednisona. Da segunda vez, eu já tomava pred, eu nunca deixei de tomá-la. E foi adicionado o tacrolimus e o micofelonato de sódio. Assim, a única coisa que eu vejo que mudou é que eu não tenho a tremedeira. Só que não sei se é o tacro ou se é o micofelonato, me deu um cancerzinho de pele que eu tive que tirar, né? Porque o imuno faz essas coisas, né? A imunossupressão tem algumas complicações, principalmente a longo prazo. A neoplasia de pele é uma delas, e tanto que a gente orienta sempre os pacientes a utilizarem protetor solar e fazerem sempre a vigilância em relação a qualquer mancha, qualquer lesão cutânea, sempre pedir auxílio do médico para poder diagnosticar o quanto antes. Né? Inclusive, eu faço esse acompanhamento também em Botucatu. Eu passo cada 4 meses para fazer esse acompanhamento. Ok. Bom, essa história vitoriosa sua com o transplante e enfrentando de frente a doença renal, eu acho que ganhou um brilho a mais com a atividade física. Sim, é isso? Sim. Conta pra mim essa história. Então, na minha juventude, eu fazia ali basquete, fazia uma corridinha de rua, cheguei a fazer atletismo, mas isso tudo ficou para trás depois do transplante, não fazia mais nada. Aí, a segunda vez que eu voltei para hemodiálise, o meu irmão começou a falava muito para mim, você precisa caminhar, vai ajudar na sua hipertensão, você precisa fazer um exercício. Aí eu comecei a caminhar com ele, com a esposa, e tomei gosto pela corrida de rua. Mesmo fazendo hemodiálise, eu fazia hemodiálise no sábado, saía 8 horas da noite, e no domingo, 6 horas da manhã, eu estava correndo. Né? Participei de várias corridas, peguei medalha na minha idade. Então, para mim, foi uma coisa muito vitoriosa fazer isso, né? Me ajudou muito, tanto na saúde como mentalmente também, né? Você ser capaz de fazer uma coisa que você ficou privada de fazer muito tempo. Então, isso me ajudou bastante, não só na questão da saúde, mas nessa questão da cabeça, de se ver igual ao outro, né? De não ter mais aquela condição de ser... Você não pode fazer porque você é um paciente, né? Não, você pode fazer, você tem a mesma condição. Se bem que o meu irmão falava que eu só conseguia porque eu tomava as injeções para aumentar os glóbulos vermelhos. O Emax? O Emax. Ele falava, você só faz porque você está em doping. Se você for fazer, você está em doping, você não vai, né? Isso é verdade, aí você viu? tem uma explosão, né? Olha, eu sou obrigada a advogar com ele, porque realmente a eritropoetina é considerada, inclusive, um critério de doping. Exatamente, e meu irmão falava isso. Mas no seu contexto era diferente. Era necessidade de tomar a medicação por conta da anemia do doente renal crônico. Então tá eu tomava bem.
a Emax no sábado e corria no domingo. Ótimo! E então quer dizer que você considera que a atividade física foi importante tanto para o seu emocional quanto para o seu físico, para trazer você de novo à vida? Sim. Né? E para as pessoas verem que o transplantado, depois do transplante, né, você se torna uma pessoa ativa. Enquanto você está na hemodiálise, é importante você continuar ativo para você aguentar o transplante depois, né? Porque você chega, às vezes, numa certa debilidade enquanto você está fazendo a hemodiálise, que você fica sem aguentar fazer nada, né? Então, dificulta até o transplante. Então, se você continuar na atividade, qualquer exercício que seja, vai te ajudar no pós-transplante depois. Olha, Olga, foi um prazer inenarrável poder dividir esse momento com você, aprender muito sobre a perspectiva do paciente no contexto do transplante e também trazer muita informação, muita forma de enxergar esse universo do transplante a partir do olhar do paciente, que é muito importante pra gente, tá? Gostei muito da sua presença, espero em breve poder contar com ela novamente, tá? Porque eu acho que a gente precisa dividir essas experiências para trazer informação para as pessoas que estão lá do outro lado também. Exato. E eu queria aproveitar esse momento, pedir para o pessoal nos seguir no Deixe Vivo, que nós também temos um podcast que conta histórias de transplantes. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar muito com as histórias que vão aparecer por lá. Muito obrigada, Jéssica, e quando quiser, conte comigo. Obrigada, Yu. Esse foi o Hemodiálogos. Pela história da nossa convidada, nós percebemos a importância do transplante. Se você quiser ser doador, precisa avisar aos seus familiares. Para seguir e acompanhar o nosso conteúdo, é só clicar no link aqui na descrição. E os nossos episódios vão ao ar sempre às quartas-feiras. Eu espero você na próxima. Tchau!